Síria está aqui, a 8 horas de avião da Espanha, e grande parte de sua população se concentra aqui. Por quê? Porque toda essa região é um enorme deserto, mas é deserto muito importante. Tem um terço das reservas de petróleo do mundo e também de gás natural, segundo alguns, o novo petróleo. Para tirá-lo daqui e levá-lo para a Europa, é preciso contornar toda esta península e sair pelo canal de Suez. Como você pode imaginar, aqui te cobram. Mas existe uma maneira mais fácil, uma linha reta. Aquele que tem o controle do oleoduto pode abrir e fechar como uma torneira. Se você não paga, não tem petróleo nem gás. Esta região é fantástica. A civilização do planeta começa em 3 lugares e este é um deles. Mesopotâmia, aqui. Suméria, que poderá ser desconhecido para você, mas é o início de tudo, aqui também. Lembra da Torre de Babel da Bíblia? Foi feita por estas pessoas. Egito, aqui. Sempre tem sido um ponto de contato entre o Oriente e o Ocidente, permitindo à Ásia saída ao Mediterrâneo. Talvez por isso daqui surgiram as principais religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islã. O Islã é o último que chega e de fato acolhe os 2 anteriores. Adão, Noé, Moisés, Jesus Cristo são considerados profetas islâmicos. Bom, vamos ao que importa. Como esta região é fantástica, todos querem controlar. E ela tem sido sempre parte de algum império. Persas, gregos, os romanos. O Império Romano termina partido em 2. E finalmente só sobrevive este. Agora é quando a última religião monoteísta, o Islã, constrói seu próprio império. Lembra-se das cruzadas? Bom, são os cristãos europeus tentando recuperar esta zona que estamos falando. Os últimos a chegar são os turcos, que curiosamente não vêm da Turquia, mas sim da derrota que tiveram na Ásia junto com Gengis Khan. Eles conquistaram tudo e fundam o Império Otomano. O Império Otomano fica aqui, até a Primeira Guerra Mundial, 600 anos. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, surgem pequenos países onde estava o Império Otomano. E pela primeira vez, vemos a Síria em um mapa. Até agora tínhamos desenhados para não nos perder. E quem criou estes países? O que te vou contar é algo secreto. Bom, era em 1910. Este super segredo se chamava Acordo Sykes-Picot. Os franceses e os ingleses não podiam sozinhos derrotar o Império Otomano. Só poderiam se tivesse o apoio de pessoas que viviam lá dentro, em sua maioria árabes. Como eles ganharam? Prometendo a Grande Arábia, um país só para eles. O único problema é que era uma fraude. Antes de continuar, lembre-se de uma coisa. Os árabes são um povo, não uma religião. Ou seja, um árabe pode ser muçulmano, pode ser cristão. E antes do Islã, aparentemente houve tribos árabes com tradições judias. Bom, para os árabes não foi dado este país único que lhes tinham prometido. Em seu lugar, franceses e britânicos criaram vários países pequenos. Estes países, obviamente, não eram países de verdade, mas áreas sob seu controle com governantes postos por eles. Durante este tempo, fizeram o que quiseram com esta área. Lembra-se do petróleo? Síria, ainda que não tenha grandes reservas, tem saída fácil ao mar. E França, que ficou com a Síria, as entregou às empresas estrangeiras. Depois da Segunda Guerra Mundial, os europeus vão embora. E no caso da Síria, são expulsos na lapada. Mas antes de irem, criam outro estado, Israel. Não é o momento de falarmos sobre isto, mas é um estado muito controverso que seus vizinhos não reconhecem. A prova é que logo que os britânicos se retiraram, todos esses estados o atacaram. Esta zona, a partir de agora, vai ser uma grande bomba relógio. E enquanto isso, o que acontece com a Síria? Bom, não é muito estável. Tem constantes golpes de estado. Nesta época aparece na Síria uma ideologia que toma controle e se expande para todo o mundo árabe, o Baas. Esta ideologia mistura o sonho antigo de uma única nação árabe com a ideia socialista. E algo muito importante, é laica, ou seja, não é religiosa. Síria se une com o Egito, um país com o qual não tem fronteiras. Mas isto não é algo incomum. Muitos desses países também tentam fazer o mesmo. Como vocês podem lembrar, se tinha prometido a este povo uma só nação, e eles ainda continuavam mantendo este desejo. Mas a união dá errado. Egito, neste momento, lhe convence a nacionalizar o petróleo. Na Síria, Al-Assad, o pai de Al-Assad agora, torna-se chefe do Estado Baas. O Iraque, também Baas, começa a ganhar força Saddam Hussein. As diferenças entre os dois países dividem os partidos Baas de outros países em pró-Síria ou pró-Iraque. Agora, a Guerra Fria acontece e o mundo está dividido em 2. Ou você é dos Estados Unidos ou é da União Soviética. São anos muito turbulentos com constantes conflitos com Israel. Invade seu vizinho Líbano e começa uma oposição islâmica ao regime de Bashar e al-Assad, a Irmandade Muçulmana. Beleza, vamos voltar um momento. Lembra-se que a maioria dos árabes são muçulmanos, não é verdade? Bem, entre os muçulmanos há 2 vertentes principais, os sunitas, a maioria, e os xiitas.
No caso da Síria, apesar de ser um estado laico, os governantes como Assad e chefes militares eram xiitas, que representam menos de 13%. Enquanto isso, quase 70% da população é sunita. Um fato curioso é que os cristãos são quase 10%. O fato dos xiitas controlar o governo e o exército incomoda a população sunita, e este sentimento é aproveitado pela Irmandade Muçulmana, sunitas radicais islâmicos. Estes pegam as armas na cidade de Hama contra o governo, e Assad acaba com a revolta matando milhares de civis e prendendo muitas pessoas. No ano 2000, Assad pai morre e seu filho, também Assad, assume o poder. Frente às pressões, libera muitos prisioneiros e traz à internet e esperança de mudanças. Há um grande período de debate político e aparece a oposição. Também retorna a Irmandade Muçulmana. Os anos seguintes são difíceis. A oposição é detida e Bush inclui a Síria no eixo do mal, e isto a deixa isolada. Está desaprovada qualquer negociação com a Síria. Os curdos, um povo que vive distribuído por vários países da região, começam a protestar também. Há repressões e mortes. Em 2011, já devem ter escutado isso, acontece a Primavera Árabe. O que é isso? Bom, é um protesto que se espalha em todos os países árabes exigindo democracia. Como se vê, o mundo árabe, apesar de estar dividido em países, tem tendências gerais. Quando chega à Síria, Assad acaba usando o exército e nos enfrentamentos acabam morrendo milhares de pessoas. A luta vai crescendo até que se transforma em guerra civil. Não há um momento exato do início. O importante é que hoje há muitas facções no jogo. Vamos dar uma olhada. Mas primeiro pense que tudo está dividido entre xiita, a minoria, e sunitas, a maioria. Xiitas e laicos, ou seja, que não são religiosos, são o governo de al-Assad. Controlam tudo isso, que se vocês lembrarem são basicamente as áreas xiitas do país. O governo de Assad está enfrentando o resto, também majoritariamente laico, porém sunita, é o Exército Livre da Síria, ou FSA na sigla em inglês. Junto com a Frente Islâmica, que é religiosa, e outros tantos grupos mais, formam uma coalizão que os jornais chamam de simplesmente a oposição. Também sunitas e islamitas, porém radicais, são o Al-Nusra, chamados Al-Qaeda na Síria porque são basicamente isso, Al-Qaeda na Síria. Outros radicais islamitas são os ISIS, ou Estado Islâmico. Surgem da Al-Qaeda no Iraque, controlam a maior parte da Síria e do Iraque e tornaram-se famosos pelas suas atrocidades. Seus objetivos teóricos impactam muito. É um Estado Islâmico ao longo da Ásia, África e Levante. Embora já não seja novidade para vocês, não é verdade? Na cor laranja temos o povo curdo. Você se lembrará porque o presidente al-Assad os reprimiu, da mesma forma que também fazem os governos de países próximos. Agora controlam militarmente esta região. Antes de terminar, vejamos os apoios internacionais a partir de outubro de 2015. As forças de al-Assad são apoiadas pela Rússia, que já tinha base militar no país antes do conflito, pelo Irã e pela China. Todos são países que a Europa chama de Oriente. Contra Assad, apoiando a chamada oposição, estão lutando Estados Unidos, Turquia, França, Grã-Bretanha e Arábia Saudita. Podemos terminar com algumas conclusões. Te aviso que esta é unicamente a minha opinião. Se recapitularmos, observaremos que a região é estratégica. Pela sua situação privilegiada, todos a desejam. A Síria tem ficado sempre embaixo do guarda-chuvas de grandes impérios. Pense que há 100 anos a atual França era a França. Grã-Bretanha era a Grã-Bretanha. Há 200 anos também. E há 300 também. E há 400 também. No entanto, Síria só é Síria há menos de 100 anos. E só governa por si mesmo há pouco mais de 50. Além disso, nunca decidiram suas fronteiras, foram impostas. A Europa divide à vontade o Oriente Médio para tê-lo sob controle, projetando países sem considerar sua população. Muitos historiadores dizem que todo povo tem a necessidade de determinar seu próprio destino, mas estes ingredientes que vimos jogam contra o projeto como a Síria Baas, além de que usam a repressão para manterem. Em última instância, produzem uma guerra civil. Neste contexto, não é surpreendente que surjam atores que se alimentem do desprezo, o sentimento sunita de opressão e a visão do Ocidente como invasor. ISIS usa a identidade árabe e a mitologia de antigos impérios. Quando você quiser entender o presente, pergunte a si mesmo: e o passado?